Olá pessoal, eu sou o professor Márcio e no Papo Gestão de hoje abordarei as questões relacionadas às funções administrativas. Conceitualmente, essas funções administrativas são 4: planejamento, organização, direção e controle. E elas são essas 4 porque envolvem grande parte das funções de um administrador, seja de uma empresa como um todo, seja de um departamento, de um setor, de uma linha de produção, né? Então, essas funções elas permeiam a administração como um todo, não somente o cargo administrador, né, mas a administração de um setor, a administração de uma rotina, elas têm que ter essas 4 questões envolvidas: a questão de planejamento, de organização, de direção e de controle. Quando a gente fala em planejamento, logo vem à mente a questão do planejamento estratégico, mas esta é uma função destinada aos altos níveis hierárquicos da organização, e aqui eu quero falar da administração cotidiana da empresa, aquelas rotinas que devem ser administradas e planejadas todo dia numa empresa, ou por um prazo de tempo mais curto dentro de uma organização. Então a gente fala aqui de planejamento financeiro, como é que a gente vai planejar as finanças da organização, a entrada e saída de dinheiro, como é que a gente vai administrar isso, como é que a gente vai administrar as operações da organização, as rotinas operacionais da administração, como é que elas estão planejadas dentro de uma organização. O planejamento de recursos, recursos, matérias-primas, insumos, então temos que planejar a aquisição e a utilização desses recursos de uma certa forma dentro da organização. E como é que nós planejamos logisticamente uma empresa, porque existem empresas muito grandes que têm unidades estratégicas, unidades operacionais distribuídas por um continente, por um país grande como o Brasil. Então nós temos empresas que estão distribuídas e nós precisamos levar peças e partes produzidas em uma unidade para dar continuidade a um processo numa outra unidade. Então precisamos fazer o planejamento logístico dessas organizações também, fora planejamento de recursos humanos e outros planejamentos, mas planejamento de tempo, é um recurso imprescindível hoje em dia nas organizações. A partir do momento que eu fiz o planejamento e esse planejamento possui alguns objetivos, nós precisamos arrumar a empresa de forma a executar aqueles planejamentos. Então nós precisamos organizar a empresa, precisamos dar ordem à empresa, precisamos levar uma certa ordenação à empresa. Então a gente precisa organizar a empresa para que essas ações e objetivos sejam alcançados. Porque determinado formato desta organização ela pode não ser válida para fazer aquelas entregas. Então nós precisamos organizar a empresa. O layout produtivo da organização pode ter que ser mudado, realocar equipamentos, realocar sequências dentro desta organização, rearranjar as planilhas de controle financeiro, os sistemas financeiros e assim por diante. Aqui também a gente tem que organizar o departamento de compras para que os insumos sejam comprados nos momentos adequados. Nós precisamos arrumar local no almoxarifado e no estoque de matéria-prima para que esses insumos venham, essas matérias-primas, esses insumos cheguem e possam ser distribuídos ou colocados e alocados de forma a que sejam prontamente identificados quando chegarem, para que a gente consiga maior eficiência, maior eficácia no momento da sua necessidade. Com relação a pessoas, nós precisamos entender que a empresa pode precisar passar por projetos, por processos de capacitação interna ou de contratação de pessoas fora, ou também de terceirização de talentos, terceirização de mão de obra. Então, se o projeto é um projeto muito rápido, é um processo muito rápido que vai ser executado agora, pode ser mais válida a contratação de uma empresa terceirizada do que realmente contratar as pessoas para trabalhar dentro da organização. Então, precisamos pensar nisso tudo, nessa organização da empresa, de forma a entregar o que está sendo pedido no planejamento, os objetivos do planejamento. Então, a gente precisa planejar e arrumar a empresa, organizar a empresa. O terceiro passo tem a ver com a direção.
você dar direção ao que está sendo realizado dentro da organização. É igual você pegar o seu carro, né? Quando você vai conduzir o carro, você é o que dá direcionamento. O carro é o meio, então a empresa é o meio para chegar no objetivo. E você, como administrador, como gestor daquele veículo, você que dá o direcionamento, você que acelera, você que freia, você que vira à esquerda, você que vira à direita, você que liga o farol, o limpador de para-brisa e assim por diante. Então, nesta analogia, o administrador ou o responsável pelo departamento, pelo setor, pelo planejamento, é quem dá as cartas, é quem diz o que deve ser feito, por quem deve ser feito e quando deve ser feito. Então, esse é o principal princípio deste plano de ação que deve ser conduzido dentro da organização para que os objetivos do processo, do planejamento sejam alcançados. Porque existe uma ordem de execução das coisas dentro da empresa e ela deve ser respeitada para que os objetivos e as metas sejam alcançadas. Para que a gente saiba se o planejamento está chegando no local certo, para que as metas estão sendo atingidas, os objetivos estão sendo completados, nós temos os controles. Controlar é a quarta tarefa administrativa. O que a gente controla? A gente controla as variáveis que foi estipulado lá no planejamento, os indicadores e as metas que devem ser alcançados com este planejamento. Outra questão importante relacionada aos controles é que eles nos facilitam a tomada de decisões com relação a ações preventivas ou corretivas. Ações preventivas são tomadas quando nós percebemos antecipadamente que alguma coisa pode dar errado, que algum risco pode vir a acontecer, algum risco pode vir a aparecer no nosso planejamento, na sequência de ações que estão sendo tomadas para a execução daquele objetivo. Então tomamos ações preventivas, vamos prevenir a empresa para que aquele risco não nos afete. E ações corretivas são tomadas quando as coisas já saíram do rumo e precisamos retomar aquelas ações. Então precisamos retomar aquele foco operacional. Então precisamos tomar ações corretivas, precisamos corrigir a rota do que estava sendo feito. Precisamos contornar o risco que já apareceu e o risco que já se tornou presente nas rotinas. Então, que riscos são esses? A perda de capital intelectual, contratação por uma outra empresa, por exemplo, falta de dinheiro, falta de verba, o prazo se tornou mais curto, então nós precisamos nos adequar a essas mudanças que acontecem na organização e no ambiente que estava preparado para a execução daquele planejamento. Outra questão importante ligada à função controle dentro de uma organização é o aproveitamento desses controles num novo planejamento. O que deu errado, a gente corrige, o que deu certo, a gente mantém. E a gente também tem que pensar em rotinas e processos dentro desse planejamento que podem ser eliminados. Coisas que a gente percebe que foi planejado a mais dentro de uma rotina, dentro de um processo, dentro de um projeto, que poderiam não ter sido abordadas naquele momento. Sempre levando em consideração que um novo planejamento é uma nova história, é uma nova rotina dentro da administração, dentro da gestão daquela empresa. Então nós precisamos pensar também se vale a pena eliminar ou não aquela questão. Mas nessa busca da melhoria contínua é que são feitos os controles dentro da organização também, para que a gente possa melhorar a gestão e a administração da empresa. Então, essas são as 4 funções da administração: planejamento, organização, direção e controle. Saudações, até mais, eu sou o professor Márcio e esse é o Papo Gestão. Valeu, tchau!